E hoje eu resolvi gravar um vídeo para vocês de um tema que tem gerado um pouco de curiosidade, até para mim também, fazer uma análise dos personagens do Pink Blinders. E eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês sobre como o trauma atua nos personagens do Pink Blinders. E o curioso é, as pessoas acham que os Shelby são frios, mas na verdade é bem mais pesada a situação do que isso. Eles não são frios, eles são traumatizados. E quando você entende isso, quando a gente percebe isso, muda todo o contexto, tanto da série como do filme, muda completamente. E se você gosta desse tipo de análise, já deixa o teu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito o meu canal a crescer. E também se inscreva aqui, porque o meu canal é novo e eu tô chegando aí nos 100 inscritos. E eu sei que parece bem pouco, mas é assim que a gente começa. E os Pink, né, falando agora do Pink Blinders, não é só sobre poder, não é só sobre dinheiro, não é só sobre o crime em si. É sobre uma guerra, é sobre perdas, é sobre violência que fazem com uma pessoa. E trauma não é só o que acontece com alguém, mas sim o que fica. E depois de tudo que já aconteceu, é o que a pessoa carrega, mesmo quando aparentemente tudo acabou. Então, cada personagem ali carrega alguma coisa quebrada, uma parte quebrada. E o mais perigoso disso tudo é que ninguém sabe lidar com isso. Porque naquela época, ninguém falava sobre dor emocional, ninguém falava sobre trauma. Eles só continuavam vivendo. Então eu vou trazer aqui para vocês um apanhado de cada personagem e vou iniciar pelo principal, que é o Tommy, né? Que é o Tommy Shelby. E é o maior exemplo disso. As pessoas olham para ele e veem controle, veem inteligência, frieza também. Mas o que existe ali é um tremendo de um vazio. Porque se você analisar, ele não dorme direito, ele não desliga, ele vive preso naquelas guerras. E isso é muito real, porque quem passa por situações extremas, muitas vezes, não consegue voltar ao seu estado normal. O corpo em si até sai daquele estado de guerra, mas a mente, ela continua lá. Consegue compreender? O silêncio dele não é uma força, é cansaço emocional. É alguém que já sentiu tanto que agora não consegue mais sentir nada direito. E indo pro irmão dele, né? Pro Arthur. Já o Arthur Shelby, ele é o oposto. O Arthur, ele sente tudo o tempo todo. Ele sente raiva, ele sente culpa, ele sente dor. E como ele não consegue controlar tudo isso, ele explode. Ele grita, ele perde o controle. Mas repara uma coisa. Depois das explosões, o que acontece com o Arthur? Sempre vem o arrependimento. E é aqui que entra o peso. Então sempre vem um peso. E as pessoas em si chamam ele de louco. Mas na verdade, ele só é alguém completamente quebrado por dentro.
o outro irmão, né, o John Shelby, ele resolve tudo isso, toda essa história, de outra forma. E o que ele faz? Ele não pensa, ele não age, ele não pensa, mas ele age e ele provoca. Ele entra nos conflitos, porque se ele parar, ele teria que sentir. Então, para o John, parar significa sentir. E sentir para alguém como ele vai doer demais. Então, ele prefere estar sempre vivendo no caos do que no silêncio. Agora temos uma mulher, né? A Aida, que é a irmã deles, a Aida Shelby, é talvez a mais consciente de todos ali, né? Ela enxerga o que os irmãos se tornaram. Ela consegue perceber o ciclo. Ela até tenta sair disso. E ela representa ali algo muito importante. Ela traz a possibilidade de consciência. Mas mesmo assim, ela também carrega esse peso. Porque crescer naquele ambiente onde todos eles cresceram deixa muitas marcas. Então, o trauma é tudo isso. Não começou neles. A origem do trauma não começou neles. Vem muito antes. Da família, da origem, das perdas, da instabilidade. O trauma é muitas vezes herdado. E não só biologicamente, mas emocionalmente, pelos comportamentos, pelos silêncios, pelas formas de reagir, nem tanto de agir. Então o trauma, ele não começou com os Shelby, ele só continuou com eles, deu uma sequência. E aí, o que é nítido isso, né, que entra um pouquinho dessa parte da constelação familiar, que o trauma é herdado muitas vezes, nós podemos trazer um pouco da trajetória do filho do Tommy. E talvez ele está fazendo talvez a parte mais pesada de tudo. É perceber que isso tudo não termina aqui nele. O filho do Tommy já traz sinais nítidos. Por quê? Porque ele é um menino calado, ele é distante, ele é frio. E isso é muito simbólico, porque o trauma... porque assim como o trauma nos mostra, né? Que ele passa de geração em geração. Então, ninguém... Não é porque alguém quer, mas porque ninguém consegue parar com aquela situação. Ninguém consegue sair daquele círculo que é quase um círculo vicioso. E aqui é onde a série, né? Agora eu quero fazer com vocês aqui uma conexão com a vida real. É aqui onde que a série e o próprio filme ficam ainda mais forte. Porque isso lá é ficção, mas não é só ficção. Acontece na vida real. Quantas pessoas parecem frias, mas na verdade só estão cansadas emocionalmente? Quantas pessoas explodem porque nunca aprenderam a lidar com o que sentem? Quantas pessoas só estão tentando sobreviver por dentro? E se você se identifica com isso, e se você sente que tem coisas aí dentro que você nunca conseguiu entender ou resolver, eu deixei meu contato na descrição, é só me chamar por lá. Me envie um e-mail para mim. E fechando, no fim, os Shelby, eles não são perigosos porque são frios. Eles são perigosos porque eles estão quebrados. E se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, já deixa teu like, se inscreve no canal e me ajuda a chegar nos 100 inscritos. Comenta aqui abaixo, você ainda acha, depois dessa análise, que o Tommy Shelby é frio?
Ou você acha que ele só nunca conseguiu se curar? Deixa a tua opinião aqui para mim também.